Imagine que você está no topo de uma montanha e vê uma tempestade se aproximando. A maioria das pessoas ficaria assustada. Eu, por outro lado, veria a oportunidade da minha vida. Estamos vivendo um dos períodos mais turbulentos da história econômica moderna. Alguns chamam de o começo do fim. Eu chamo de o começo de um novo ciclo de riqueza. Em 2008, quando o mundo entrou em colapso, tomei decisões que multiplicaram minha riqueza. Agora, em 2025, vejo padrões familiares, mas maiores, mais complexos, mais intensos. E se você agir agora, também poderá transformar esta crise em sua catapulta financeira. Me diga, você já sentiu como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando, mas algo dentro de você lhe dissesse que era hora de agir? Se sim, escreva nos comentários. É aí que a transformação começa. Estratégia 1. Veja a crise como um mercado de oportunidades ocultas. Na natureza, quando uma tempestade devasta uma floresta, nem todas as árvores morrem. Alguns até crescem com mais vigor, à medida que o solo é enriquecido pelos restos mortais das vítimas. A economia funciona da mesma forma. A cada recessão, 90% das pessoas entram em pânico. Vendem seus pertences, cortam drasticamente seus gastos e se refugiam em dinheiro, que, ironicamente, perde valor devido à inflação. Os 10% restantes fazem o oposto. Compram o que outros abandonam por medo. Em 2008, quando as notícias eram sobre o fim do sistema financeiro, adquiri imóveis de qualidade a preços que hoje parecem irrealistas. Prédios que antes valiam 10 milhões de dólares foram comprados por 4 milhões ou 5 milhões, financiados com dívidas de longo prazo e taxas de juros historicamente baixas. Hoje, graças à inflação e ao fluxo de caixa, essa mesma dívida não só está sendo quitada, o valor desses imóveis triplicou. A diferença não se deve à sorte, mas ao reconhecimento de um padrão. Quando o medo está no auge, o valor real dos ativos está no seu nível mais baixo. Quando os preços estão subindo e todos se sentem seguros, o risco é maior do que parece. Hoje, a bolha é muito maior do que em 2008. A dívida global ultrapassa 350% do PIB global. O mercado imobiliário em muitas cidades cresceu mais de 200% em 10 anos. E o Federal Reserve, Fed, o Banco Central Americano, está imprimindo dinheiro a uma taxa que parecia impossível há 20 anos. Esta situação é insustentável e, portanto, uma correção é inevitável. Para quem não está preparado, será uma tragédia. Para quem tem dinheiro e visão, será o início de uma nova fortuna. Estratégia 2. Dívida inteligente. A arma secreta do investidor astuto. A palavra dívida incomoda a maioria das pessoas, porque elas estão familiarizadas com a versão mais destrutiva. Cartões de crédito com juros de 25%, empréstimos pessoais para financiar caprichos, hipotecas que consomem metade da sua renda mensal. Isso é dívida de consumo, e sim, vai te arruinar. Mas há outro aspecto da questão, que quase nunca aprendemos na escola: dívida produtiva. Com ela, adquirimos ativos que geram retornos superiores ao custo da dívida. Um exemplo concreto. Em um ambiente de juros baixos como o pós-2008, consegui financiar imóveis produtivos com hipotecas de 4%. Se um imóvel me rendesse um retorno líquido anual de 8%, eu poderia dobrar meu retorno sobre o patrimônio líquido graças à dívida. Em um ambiente de juros altos como o que vivemos agora, a estratégia muda. Não assumo novas dívidas a qualquer custo, mas refinancio imóveis já estabilizados para liberar capital isento de impostos. Não gasto esse capital, mas o invisto em outros ativos que geram fluxo de caixa e benefícios fiscais. A chave é entender que o dinheiro emprestado, se bem utilizado, pode valer mais do que você. Um único dólar pode ser alavancado em vários ativos, desde que gerem um retorno real e sustentável. A diferença entre aqueles que empobrecem por causa das dívidas e aqueles que enriquecem com elas está na educação e disciplina financeiras. A dívida não é boa nem ruim em si, é apenas uma ferramenta. Em mãos inexperientes, ela destrói. Em mãos habilidosas, ela constrói impérios. Escreva nos comentários: nada me impede,
tudo me alimenta, como um remédio para a sua vida. Estratégia 3. Ignore as regras que prendem a maioria. Por décadas, a sociedade repetiu o mesmo conselho financeiro como um mandamento. Estude, consiga um emprego estável, poupe em uma conta de aposentadoria, invista em um fundo diversificado e espere 40 anos para aproveitar seu dinheiro. Essa fórmula funcionou para a geração dos nossos avós, mas não para a sua. O século XXI mudou as regras do jogo, e o que antes era uma solução infalível, agora é uma armadilha lenta. Por quê? Porque fundos de aposentadoria tradicionais, como planos 401k ou IRAs, dependem inteiramente de um mercado de ações que você não controla. Porque esses fundos investem principalmente em ações e títulos de grandes empresas, cujos preços podem cair de 30% a 40% em questão de meses durante uma crise. Porque promessas governamentais como pensões, previdência social e futuros benefícios sociais estão ameaçadas por uma dívida nacional insustentável e um envelhecimento da população que já está pressionando os sistemas de aposentadoria. Em 1980, nos Estados Unidos, mais de 3 trabalhadores ativos contribuíam para suas pensões para cada aposentado. Hoje, essa proporção é pouco menos de 2 para 1 e continua diminuindo. Matematicamente, isso significa que o sistema não pode cumprir suas promessas sem aumentar impostos ou cortar benefícios sociais. Ao mesmo tempo, a inflação está corroendo o poder de compra do dinheiro poupado em contas de baixo risco. Se você estiver disposto a esperar 40 anos, é provável que o que você considera uma vida decente hoje mal seja suficiente para sobreviver. O jogo é projetado para fazer você se sentir seguro, quando, na realidade, você está sendo lentamente esvaziado. Aqueles que entendem isso não seguem as regras da narrativa oficial. Eles criam seus próprios tabuleiros, suas próprias estratégias e suas próprias fortunas. Estratégia 4. Invista em ativos tangíveis que respiram e produzem. Ao longo da minha carreira, aprendi uma verdade simples. Papel que representa uma promessa não nos alimenta, não paga aluguel e não cria valor por si só. Interesso-me por ativos que funcionem, que operem na realidade e que gerem um fluxo de caixa estável. Quando se trata de investimentos, prefiro 3 categorias principais. 1. Energia e recursos naturais. Um poço de petróleo não para de produzir só porque o mercado de ações está em baixa. Enquanto o mundo precisar de energia, esse ativo continuará gerando valor. 2. Imóveis que geram renda. Um prédio comercial, um complexo de apartamentos, um armazém logístico. Mesmo que o mercado de ações caia, os inquilinos continuam pagando aluguel. 3. Metais preciosos. Ouro e prata não geram fluxo de caixa, mas retêm seu valor e protegem contra a inflação e a desvalorização cambial. Em minha carteira, esses ativos cumprem 3 funções importantes. Geram renda consistente, independentemente das flutuações do mercado de ações. 2. Protegem contra a inflação, pois seu valor tende a aumentar quando o dinheiro perde seu poder de compra. 3. Oferecem vantagens fiscais reais, como depreciação acelerada ou deduções de despesas comerciais, o que reduz minha carga tributária. Se você mantém todo o seu capital hoje em ativos de papel, como ações, títulos, fundos mútuos, etc., você está à mercê de Wall Street e das decisões de alguns bancos centrais. Trocar parte desse papel por ativos reais é como passar de um navio de papel em meio a uma tempestade para um navio de aço com âncoras sólidas. Diga, aceito sucesso, dinheiro e felicidade na minha vida quando estiver pronto para trocar ativos de papel por ativos independentes de Wall Street. Estratégia 5. Entenda o verdadeiro inimigo: inflação. A maioria das pessoas pensa que a inflação é como o clima, algo que simplesmente acontece e que não podemos controlar. Mas, na realidade, a inflação não é um fenômeno natural, mas sim uma política econômica deliberada. Quando os governos imprimem mais dinheiro do que a economia produz bens e serviços, esse excesso leva à desvalorização da moeda. E embora o objetivo ostensivo seja estimular o crescimento, na prática, isso significa que o que você tem no banco vale menos a cada ano. Um exemplo numérico simples.
Se seu dinheiro perde 8% de seu valor a cada ano e seu salário aumenta apenas 2%, seu poder de compra diminui 6% em termos reais a cada ano. Ao longo de uma década, isso equivale a uma perda de mais da metade do seu poder de compra, mesmo que você trabalhe mais e seja mais produtivo. Os ricos entendem isso instintivamente. 1. Eles não poupam por longos períodos. 2. Eles investem rapidamente seu dinheiro em ativos que aumentam com a inflação, como imóveis, commodities ou empresas com renda estável. 3. Você usa a alavancagem inteligente, porque pagar um empréstimo com dinheiro que vale menos a cada ano rende menos em termos reais. Imagine que você tem um balde de água, esse seria o seu dinheiro, e um pequeno buraco no fundo, que seria a inflação. Não importa quanta água você adicione, se não tapar o buraco, você sempre perderá mais do que pensa que ganhará. A inflação é esse buraco, e até que você a entenda, você continuará correndo como uma esteira que nunca avança. Parágrafo. Estratégia 6. Manter a liquidez estratégica. Investir é essencial, mas todo o seu capital não deve estar imobilizado em ativos de longo prazo. Liquidez significa fácil acesso a dinheiro. É uma das ferramentas mais subestimadas em finanças. Por quê? Porque em tempos de crise, quando a maioria das pessoas está vendendo para sobreviver, você pode comprar a um preço de banana. Durante a crise imobiliária de 2008, imóveis avaliados em $300 mil foram vendidos por $120 mil. Muitas pessoas queriam comprar, mas não conseguiram, porque seu dinheiro estava preso em investimentos ilíquidos ou suas linhas de crédito estavam esgotadas. Os poucos com ativos líquidos não apenas aproveitaram a oportunidade, como também multiplicaram seu patrimônio em poucos anos. Liquidez estratégica não significa deixar grandes somas de dinheiro desvalorizarem devido à inflação. Significa 1. Ter linhas de crédito disponíveis mesmo que você não as utilize. 2. Investir uma parte do seu portfólio em instrumentos líquidos e de baixo risco. 3. Estar mentalmente preparado para agir rapidamente quando surgir uma oportunidade. É como caçar na floresta. Muitos veem o cervo, mas somente aqueles que já prepararam a flecha podem atirar na hora certa. Nos negócios e investimentos, é raro que uma oportunidade se repita. A liquidez permite que você diga sim quando outros dizem, eu gostaria. Escreva: sou rico e atraio riqueza, se você decidiu ver o dinheiro como uma ferramenta, não um fim em si mesmo. Estratégia 7. Desaprender para reaprender. Em finanças, o maior obstáculo não é a ignorância, mas as falsas certezas. Não são as lacunas de informação que mais nos impedem, mas as falsas crenças que tomamos como certas. Frases como, um emprego estável é o mais seguro, o melhor investimento é um de renda fixa, ou o mercado de ações sempre sobe no longo prazo, foram repetidas com tanta frequência que são consideradas leis universais. Mas, na realidade, muitos desses mitos são criados para perpetuar um sistema que beneficia os outros, não você. Se você quer construir riqueza de verdade, precisa primeiro esvaziar o copo. Questione todas as regras que aprendeu, mesmo aquelas que seus pais lhe incutiram com as melhores intenções. Se seus pais cresceram em um mundo onde os depósitos a prazo rendem 10% e a inflação é de 3%, seus conselhos eram sensatos. Mas hoje, com juros reais negativos, essa receita significa regressão, mas acreditando no progresso. O processo de desaprender é doloroso, porque você precisa aceitar que anos de esforço podem se mostrar ineficazes. Mas também é libertador, porque, uma vez quebrado esse modelo, você pode construir um novo, com bases sólidas e adaptadas ao presente. É como navegar com um mapa antigo. As costas mudaram, os portos desapareceram, mas você continua procurando por eles. Até que você jogue fora esse mapa e encontre um novo, você permanecerá perdido, mesmo com o melhor barco. Estratégia 8. Diversificação consciente, não dispersão caótica. Muitas pessoas pensam que diversificação é distribuir seu dinheiro entre várias coisas, e é isso. Mas ter um pouco de tudo sem critérios não é diversificação, é dispersão. E a diversificação dilui seus recursos sem oferecer nenhuma proteção real.
A diversificação inteligente envolve escolher ativos com desempenho diferente em condições econômicas semelhantes. Dessa forma, se um investimento perde, outro se beneficia e seu portfólio permanece equilibrado. Exemplos de diversificação consciente. Imóveis proporcionam fluxos de caixa estáveis por meio da renda. Ouro e metais preciosos fornecem uma reserva de valor e uma proteção contra crises cambiais. Energia, como petróleo, gás e energias renováveis, oferece exposição à demanda global e ao crescimento industrial. Ter seu próprio negócio ou um fundo de private equity permite que você controle e escale sem depender do mercado de ações. Por outro lado, comprar ações de 10 empresas de tecnologia diferentes não é diversificação de verdade. Todas dependem do mesmo setor e do mesmo ciclo econômico. Pense na diversificação como um time de futebol. Se você escalar 11 atacantes, estará condenado no dia que tiver que defender. Você precisa de uma escalação equilibrada: defesa, meio-campo e ataque. E lembre-se, diversificação não significa se proteger do risco, mas sim remodelá-lo a seu favor. Escreva: aceito sucesso, dinheiro e felicidade na minha vida se estiver pronto para diversificar de forma inteligente e deliberada. Estratégia 9. Prepare-se para a crise, reconstrua com sucesso. A maioria das pessoas teme uma crise como se fosse o fim de tudo, mas para o investidor experiente é exatamente o oposto, um novo começo. A história econômica é um ciclo que se repete: expansão, recessão, crise e então reconstrução. Em 2008, o mercado imobiliário americano despencou em média 30%. Muitos faliram, mas aqueles com dinheiro compraram imóveis a preços de banana e dobraram ou até triplicaram seus investimentos em menos de 10 anos. Durante a pandemia de 2020, a maioria das pessoas vendeu ações por medo, enquanto alguns investidores compraram empresas de tecnologia cujo valor dobrou ou até triplicou em um ano. Uma crise é como uma maré baixa que revela oportunidades ocultas. Mas não basta sobreviver a ela, você precisa de um plano para prosperar nela. Isso significa manter liquidez estratégica para aproveitar os preços mais baixos, preparar seus objetivos de investimento antes que a crise comece, ter informações e contatos que permitam movimentar capital rapidamente. Uma crise recompensa quem espera e pune quem se desespera. Estratégia 10. Faça do seu conhecimento financeiro o seu bem mais valioso. Seu bem mais valioso não é um prédio, um poço de petróleo ou uma carteira de ações. É a sua capacidade de fazer seu dinheiro crescer à vontade. Um único conceito financeiro bem compreendido pode valer mais do que qualquer herança. Exemplo: sabendo como usar juros compostos, você pode transformar $10.000 em mais de $100.000 em 25 anos, sem investir um único centavo, simplesmente reinvestindo os ganhos. Conhecimento financeiro não é um luxo, é um seguro de vida para o seu patrimônio. Se você não souber como proteger seu dinheiro da inflação, perderá valor a cada ano sem nem perceber. Se você não souber distinguir entre ativos e passivos, se endividará sob o pretexto de investir. Se você não entender os ciclos econômicos, será vítima deles em vez de lucrar com eles. Investir em educação é o único investimento com retorno infinito, porque o conhecimento é infinitamente reutilizado, em todos os mercados, em todos os países e em todas as condições econômicas. E aqui está a triste verdade: quem não investe em educação acaba pagando juros para quem investe. Escreva "Estou pronto" se você decidiu que sua mente será seu bem mais valioso e o motor da sua liberdade financeira. A tempestade já chegou. Para alguns, será devastadora. Para outros, será o vento que impulsionará seus navios rumo à prosperidade. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você já faz parte dos 10% que não se deixam paralisar pela mudança. Se isso ressoou com você, você está pronto para o próximo post. Inscreva-se e junte-se a mim nesta aventura. A oportunidade está aí, esperando por aqueles que têm a coragem de reconhecê-la.